tendo uns probleminhas técnicos aqui para convidar o Márcio. Isso acontece, né? Instagram. Márcio, convidar. Pois é, o Márcio está entrando. Agora estou aqui. Ah, agora sim. Isso aí, Márcio. Probleminhas da tecnologia, né? Você está me vendo e me ouvindo bem? É, aquela questão, não consigo te ver, mas eu escuto bem. Tá. Eu não tô te vendo, É, mas eu tô me vendo. e as- eu também não me vejo, mas não te vejo. Aconteceu isso com a Camila, né? Aqui eu Tá, fiz a primeira, e no fim acabou dando certo, né? Não sei o que acontece que eu não tá. consigo te ver. É aquilo que a gente conversou, né? É. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui, mas bom, bora lá, vai dar certo. Vamos assim. Vamos conversar. Peraí. É ruim conversar sem ver, mas eu acho que vamos conseguir assim. Bom, o pessoal está nos ouvindo e vendo bem. Aí, pronto. O Jorge está dizendo que estão vendo a gente, que estão vendo a gente, então bora lá. E Exato. O aí, Marco importante é isso. também está por aí, né? Maravilha. Samira entrou aqui. Primeiro eu quero dar boa noite, né, ao Márcio, agradecer aí ele ter aceitado o convite para falarmos aí sobre um tema interessante. A gente coincidiu aí a exposição de temas, né? Ele vai falar desse tema futuramente. Eu falei agora recentemente, vou falar também depois. Então é um tema comum aí para a gente. Então é um tema que desperta nosso interesse. Então quem vai assistir, vai acompanhar, vai ter essa possibilidade de acompanhar a conversa de duas pessoas que se interessam bastante pelo assunto. Então, primeiro, boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, meu caro. Boa noite ao pessoal que está aqui nos assistindo pelo Instagram e também o pessoal que vai depois nos ver e ouvir ali pelo podcast, né? Uma alegria compartilhar contigo esse momento e queria também agradecer o seu convite, te parabenizar pela iniciativa. Fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Espero que a gente possa trocar uma bola legal aí sobre esse tema muito legal, né? A gente tem essa qualidade, vamos chamar assim, em comum, né? E eu estou muito ansioso para ouvir as suas considerações sobre o assunto e também tentar compartilhar um pouco da minha experiência sobre esse tema. Ótimo, ótimo. Estabelecendo uma conexão, né, Brasília e os demais lugares do Brasil, né? Então, eu acho que é importante estabelecer esse diálogo entre Brasília, esse bate-bola aí, né, entre Brasília e os demais espaços intelectuais do Brasil, né? Eu acho que vale a pena. E a tecnologia, embora nos pegue algumas peças de vez em quando, né, ela auxilia essa troca, né, Márcio? A tecnologia, ela facilita, aproxima, né, tira a distância e o que poderia ser presencial, mas com muita dificuldade, questão de agenda, o virtual ele acaba suprindo é, essa possibilidade, né? Tem essas vantagens. Tem uns probleminhas, mas a gente supera, né? A gente supera. E você que olha como é que são as coisas, né? Você falou de tecnologia, a quem acabou de entrar na live aí, o rei da tecnologia, professor Luiz Vale, falando aqui, participando conosco aí. Obrigado, meu caro. Exatamente, fez uma brincadeirinha aqui de que acabou o pacote de dados dele, que nada, ele deve ter um pacote limitado aí. Ah, esse aí é praticamente o dono da internet. Donos da internet no Brasil. Isso Ótimo, aí. ótimo. Então, assim, o objetivo hoje, primeiro, é falarmos a respeito da jurisprudência defensiva, o passado, o presente e até o futuro da jurisprudência defensiva no Brasil. Mas o intuito do podcast aqui, inicialmente, é um bate-papo descontraído. O tema é o cafezinho no STJ. E para inaugurar logo o tema, eu pergunto para o Márcio, né?
qual é a relação dele com o cafezinho e depois qual é a relação dele com a STJ. Até uma forma de conhecer melhor, né, o autor, o acadêmico e o nosso colega aí. É uma forma de saber um pouquinho da vivência dele e da individualidade dele com o cafezinho, né? Fica à vontade de responder, Márcio. Bom, meu cara, eu vou começar aqui contando uma coisa que provavelmente você deve saber, mas talvez alguns colegas aí não sabem. Eu sou mineiro, né? E mineiro, café mineiro é praticamente uma coisa difícil ter algo diferente, né? Então, assim, só para dar aqui, eu tô aqui tomando o meu, cheguei correndo aqui de vários compromissos, a gente estava falando aqui antes, né? Mas deu tempo de pegar o meu café. Na verdade, esse já é o segundo, né? Tem essa questão. Eu, de algum tempo para cá, eu desenvolvi uma habilidade que eu até me invejo, eu me orgulho, melhor dizendo, dela, que eu tomo café agora sem açúcar, sem nada. Eu sei que muitas pessoas têm aí uma dificuldade com isso, mas eu recomendo a todos que tentem. Não é fácil, depois que você realmente se acostuma com o café adocicado, mas depois que você passa a tomar o café puro, né? Aí realmente você sente com muito mais exatidão o sabor da bebida, né? E aqui em Minas Gerais a gente tem o costume de que o nosso café, ele na verdade é uma porta de entrada para uma boa prosa, né? Quando a gente chama alguém para tomar um café e vamos tomar um cafezinho lá em casa, na verdade nunca é um cafezinho, né? Coisa de mineiro que termina com i nunca é pequeno, né? Sempre vai ter um pão de queijo, sempre vai ter um bolo, uma broa, um monte de coisa, um queijo de Minas, um outro tipo de queijo, enfim, sempre vai ter muita coisa boa. Mas realmente quando a gente chama um amigo, quando a gente chama um companheiro para tomar um café, é porque primeiro a gente gosta daquela pessoa, né? E é exatamente também por essa razão que eu aceitei o seu convite, porque tem realmente um apreço muito grande por você. E o café, para nós aqui, especialmente para mim, principalmente na parte da tarde, que é o horário que eu costumo trabalhar mais com os meus processos, com os casos que estão no STJ, ele é praticamente um amigo inseparável, né? Eu tenho trabalhado já de algum tempo, tenho tentado fazer o máximo possível de home office, depois da pandemia isso acabou ficando também, a gente viaja muito e quando dá para ficar em casa, eu não dispenso meu café, e a minha esposa, ela trabalha na Receita Federal, e ela também trabalha em home office, e a gente fica então compartilhando o escritório e compartilhando o café. É engraçado que vai dando 3h30, 4 horas por aí, um começa a olhar para o outro e fala, hoje é a vez de quem fazer o café? E assim a gente vai levando o café conosco, trabalhando, estudando, porque de fato é um amigo inseparável aqui para gente. Realmente o cafezinho é insuperável. E na parte da manhã, quando eu estou na faculdade dando aula, aí os alunos mesmo já sabem, né? Pessoal, vamos ali tomar um café. Aí pronto, o café é também um espaço para a gente conversar sobre questões acadêmicas, conversar sobre prova, eventualmente vem os alunos pedindo nota, né? Sempre tem aquela coisa. E aí o café faz as coisas ficarem mais agradáveis, mesmo que o assunto não seja tanto quando acontece situações como essa. Excelente, Márcio. Obrigado. Eu sei que a relação do mineiro com o café é uma relação afetiva, né? Como você bem colocou aí. E realmente não, a gente chama aquela pessoa que a gente tem um afeto para tomar um cafezinho, né? A gente quer conversar, então agradeço aí pelo apreço e eu também tenho o mesmo sentimento de afetividade com o café, né? Ele socializa, é muito legal você chamar um colega para tomar um café. Eu também sou adepto do café sem açúcar, né? Não comecei assim, né? A gente não tinha uma cultura do café sem açúcar realmente. Há poucos anos, posso dizer, acho que uns 4, 5 anos que eu comecei a tomar café sem açúcar, né? E realmente muda, e é um caminho sem volta e é uma questão, sim, até de qualidade e sabor do café, né? Depois que a gente aprende, a gente não volta. É uma experiência incrível, assim, né? Eu tenho colegas que tomam com açúcar, ainda assusto, né? Mas eu sei que é um processo, né? Eu só recomendo ir gradativamente tentando, né? É, exatamente, exatamente. O pessoal, alguns ficam bravos, né? Falar, vocês são chatos com esse negócio de tomar café sem açúcar. Não, você pode tomar seu café adocicado aí. Agora, o café de verdade mesmo é o café puro, né? O café sem açúcar, você tem um sabor muito maior. E aqui a gente tem a facilidade de ter cafés muito bons, né? Na nossa região aqui, a gente tem muitos cafés bons. Eu até, coincidentemente,
deve ter umas 2, 3 semanas, eu fui dar uma palestra presencial aqui na cidade, era um congresso grande de direito previdenciário, mas que envolvia também processo. E aí, ao final da palestra, um colega advogado me procurou e falou: olha, eu queria te dar os parabéns e queria te perguntar se eu posso te dar um presente, professor. Eu falei: pois não, mas meu presente é um pouco inusitado. Eu falei: mas tudo bem, tal. Meu presente aqui é um pacote de café, porque eu sou advogado de uma produtora de café, e aí eu trouxe aqui o café para dar aos palestrantes, para dar às pessoas com quem eu gosto. Eu falei: poxa, vocês querem me perguntar se o que eu queria era tomar o café agora de uma vez, mas já que não tem ele pronto, me dá o pó que eu quero levar para casa. Ele já me deu logo 2 pacotes para trazer, inclusive já acabou, vou até fazer depois mais um pedido para esse colega. Maravilha, maravilha. Está na região privilegiada, né? Os cafés mineiros É, realmente são premiados e muito famosos. Eu sempre que vou, passo por Minas, trago minha remessa de café porque sei da qualidade e realmente é referência. E o café, ele é viciante nesse sentido, né? Você vai querendo sempre mais, né? Aprimorando. Então é o clube do cafezeiro, né? é exatamente. Tá, e com a STJ, qual é a sua. Tem alguma ligação que você possa contar pra gente assim, Ela é direto? anterior a beber café sem açúcar, é um pouco mais antiga. É, eu fiz estágio quando ainda na faculdade, né? Esse ano eu completo 20 anos de formatura, exatamente agora em 2024. E quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio num dos grandes escritórios daqui da região, e logo depois, ao final desse estágio, eu acabei entrando nesse escritório como advogado e depois me tornei sócio e fiquei lá por um bom tempo, salvo o melhor juízo, uns 8 anos, até que eu realmente fui para a universidade. E nesse período, especialmente nos últimos anos, quando eu estava por lá, eu trabalhava com contencioso de massa. Eu cuidava, Paulo, para você ter ideia, de 13 mil processos espalhados pelo Brasil afora, mas em sua maioria ou no TRF da primeira região, que naquela época, né, o pessoal aí mais antigo vai se lembrar, não existia o TRF 6, que é aqui nas nossas Minas Gerais, então o estado de Minas Gerais, na Justiça Federal, era integrado pelo TRF 1. Então o nosso Tribunal Regional Federal era aí de Brasília, e depois, por consequência, o STJ e o próprio também Supremo Tribunal Federal, que julgava nossas causas. Esse escritório é um escritório que basicamente cuidava do direito tributário. Então eram muitas teses jurídicas, né, e consequentemente a gente estava todo dia ali trabalhando com o STJ, lidando com o STJ. E eu comecei a ter essa experiência de fazer e de estudar recursos especiais, agravos, embargos de divergência, então já na própria faculdade. E eu tive também uma sorte, e hoje eu faço questão sempre de falar, de ter uma professora que me deu aula de recursos que era sensacional. É ainda, hoje ela é minha colega e ela é responsável, em boa parte, por eu ter sido um professor de processo civil hoje. É a professora Aline Passos, que é minha colega no departamento, e eu tive a honra de ter sido orientado por ela na graduação. Eu fui monitor dela de processo civil, e ela é uma grande advogada e uma grande professora, e me dava matéria de recurso. Eu fiquei encantadíssimo com aquela matéria. E depois, ali para frente, isso foi no 7º período, em 2002, Paulo provavelmente não tinha nem nascido ainda, né? E aí, então, eu comecei logo nesse momento, entrar nesse mundo dos recursos excepcionais, e a minha monografia de final de curso foi sobre embargo de divergência. E na época, eu tinha um grande amigo que trabalhava no Supremo, que era assessor no Supremo. Hoje ele nem faz parte do direito mais, ele largou a carreira, mas ele era assessor do Ministério Público da Pertence. E ele, então, um evento que houve em Brasília, eu já tinha me formado, eu falei: olha, foi a primeira vez que eu fui a Brasília, isso em 2004, salvo o melhor juízo, em 2005, eu já tinha me formado. Eu disse a ele: olha, eu fiz uma monografia sobre embargo de divergência em agravo interno, que na época havia uma súmula do Supremo, que era a súmula 599, que era uma súmula sobre jurisprudência defensiva, embora na época a gente não usasse esse termo, em que o Supremo não admitia interposição de embargo de divergência quando viesse de um acordo formado por um agravo interno. Na época, o Supremo ainda chamava de agravo regimental. E, por outro lado, o STJ tinha, naquela época, uma posição contrária ao Supremo, que depois veio a ser consolidada na súmula 316, que dizia exatamente o oposto, que dizia que se houvesse análise do mérito
no agravo em recurso especial, no agravo interno em recurso especial, não haveria motivo de se negar a admissibilidade dos embargos de divergência só por conta da origem. Essa era a minha dissertação, esse era o meu trabalho de final de curso. E aí, então, eu levei para ele, apresentei esse trabalho e fui aprovada, os professores da banca gostaram muito. Esse trabalho acabou sendo publicado depois num site jurídico da época, enfim. E ele acabou depois, por obras do acaso, sendo citado pelo então ministro Paulo Delgado, do STJ, o ministro Delgado, José Delgado, perdão, do STJ. E aí eu falei, olha, eu acho que esse trabalho tem alguma coisa a ver, porque um acadêmico recém-formado sendo citado pelo STJ, eu acho que vale a pena eu continuar estudando isso aí. E aí, então, eu fui a Brasília presencialmente, conheci o Supremo, conheci o STJ, e aí realmente me encantei, isso há quase 20 anos atrás. 2 anos depois, eu, então, já estava convencido que eu queria realmente ser acadêmico, além de advogado, eu já tendo essa experiência de trabalhar nesse escritório. Pra você ter ideia, Paulo, a gente fazia nesse escritório, em média, uns 10 recursos especiais por semana. Para uma cidade do interior de Minas, como Juiz de Fora, isso é um número assim, bastante razoável, né? Fora, consequentemente, os agravos, naquela época, agravo de instrumento que a gente precisava fazer, do então artigo 544 do CPC de 73, quando os recursos especiais e extraordinários não eram admitidos. E a gente tinha muitos casos de inadmissão recursal, pelos mais variados motivos. E aí, então, em 2007, eu fui aprovado no mestrado da UERJ, para poder, então, começar o mestrado em Direito Processual, e estudando um pouco mais a fundo, eu tive acesso, de forma bastante próxima, às lições do professor Leonardo Greco, que depois veio a ser meu orientador, e do professor Barbosa Moreira, que na última edição dos temas, escreveu um texto sobre requisitos de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. E eu me lembro muito claramente desse texto, em que ele faz uma comparação muito interessante com a admissibilidade e o mérito dos recursos excepcionais, em que ele diz que você fazendo um recurso especial ou extraordinário e ele sendo rejeitado por uma questão formal, é como se você convidasse alguém para jantar na sua casa e você desse a essa pessoa apenas a entrada e depois, quando ela estivesse pronta para receber o prato principal, você mandasse aquela pessoa embora. Que era basicamente isso que fazia e faz ainda, de certa medida, o STJ e o Supremo, quando inadmite um recurso especial por uma questão formal. E aí, a partir dessas lições, então, e paralelamente com a experiência profissional que eu tinha naquela época, né, de ver recursos especiais e extraordinários sendo rejeitados pelos mais variados motivos, eu acabei, então, escrevendo a minha dissertação de mestrado sobre a jurisprudência defensiva. Eu já, então, advogava muito no STJ, né, muito no Supremo, no TRF da primeira região, no TJ de Minas, no TJ do Rio, e via claramente, dia a dia, né, essas questões acontecendo. E aí, então, no final de 2009, na verdade, no primeiro semestre de 2009, foi que eu defendi a minha dissertação de mestrado, cujo título da dissertação é mais ou menos sobre a jurisprudência defensiva, os requisitos sensíveis de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. E aí eu trouxe inúmeros casos da minha vivência prática, alguns, inclusive, processos meus, né, em que vários motivos foram sendo usados para poder inadmitir recursos. Dessa dissertação, vários textos acabaram depois sendo publicados na revista de processo. O pessoal que tiver interesse pode mandar uma mensagem que eu faço o encaminhamento, mas todos eles estão lá no academia.edu, o pessoal pode encontrar por lá. E aí, então, eu não parei mais de estudar o tema, né? Mesmo como professor da universidade, não parei mais de estudar o tema e continuo até hoje me debruçando sobre esses assuntos, tanto que, por coincidência, como você mencionou no começo, eu estou preparando uma palestra para falar no congresso da OAB de Minas, que vai ser em setembro, logo depois das jornadas, exatamente sobre o tema da jurisprudência defensiva. Então, para contar um pouco do passado, né, vamos dizer assim, da minha relação com o STJ, eu conto essas histórias todas porque realmente a minha atuação ela esteve ligada, e talvez acho que eu posso dizer e garantir que eu hoje sou advogado muito por conta das pancadas que eu tomava, né, das pancadas que eu e os meus clientes, claro, tomavam lá naquele início de carreira. Então, eu falei, olha, eu preciso me especializar, eu preciso me aprofundar no estudo da jurisprudência dos tribunais superiores, porque
Eu não sei o que você acha, assim, principalmente quem não tem o costume de advogar no STJ, quem não tem o costume de entender o Tribunal Superior, apenas pelos livros, por mais importantíssimos que eles sejam, como, por exemplo, o livro do professor caríssimo, doutor Henrique Mota, que está aqui nos dando o prazer de nos assistir, você não consegue realmente entender a jurisprudência, né? Você precisa realmente ter a prática. Não sei se você acha que você consegue perceber essa diferença entre a teoria e a prática nesse sentido, né? Parece que, nesse ponto, alguns autores ainda não conseguem entender a diferença entre o que é realmente advogar no STJ. Exatamente. Eu concordo com você. Então, sua ligação com a STJ começou desde a faculdade, né? Então, você já conseguiu perceber que a realidade teórica, assim dizendo, não casava com a prática, né? E precisava aprofundar realmente, e essa é a minha sensação também. Se você não consegue fazer um recurso especial hoje lendo o CPC, não consegue, né? Você precisa aprofundar muito mais, exatamente. Mas é até É, perigoso você fazer um RESP hoje só com base no CPC. e o que vai ter maioria é inadmissão, né? O que você vai ter Exatamente. inadmissão. Se me permite, Paulo, vou dar um exemplo assim, muito característico. E até depois que eu comecei a dar aulas, né? E eu comecei a dar aula com 6 meses que eu havia me formado, eu era professor substituto na época. E foi nesse auge aí, eu misturava aí, minha vida era uma loucura. Não que hoje seja menos louca, mas enfim, eu ia ao Rio para ter aulas na UERJ, eu dava aulas na faculdade como professor substituto e advogava nesse escritório. Eu ficava aí indo para lá e para cá, mas eu me lembro de dar aulas de recurso e falar sobre preparo. E aí explicava, obviamente, o que o CPC da época, de 73, trazia, né? Sobre preparo, mencionava algumas questões. E aí, quando eu realmente ia passar os exemplos, o pessoal falou, professor, mas onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que se eu errar um número no preenchimento do preparo, naquela época as guias eram preenchidas à mão, né? Preenchidas manualmente e tal. Onde é que está escrito que se eu errar um número, o meu recurso é deserto? Não está escrito isso em lugar nenhum. Falei, não está, mas olha aqui, ó, em números julgados nesse sentido. Onde é que está escrito que se eu preencher à mão a guia do preparo, o meu próprio recurso vai ser inadmitido? Porque durante um tempo o STJ não aceitava nem guias preenchidas à mão, né? Você precisava preencher ela no computador, enfim. Onde é que está escrito que se o código não tiver bem claro, se não tiver legível, e aí, claro, depende do que é legível, né? Porque às vezes você imprimia, aquela impressora ficava muito clara, e o pessoal tem que se lembrar, nós estamos falando de uma época de processo de papel. Então, a gente imprimia a guia, pagava no banco, juntava no processo, e aí o processo saía daqui de Juiz de Fora pelo malote que a gente tinha no escritório em Brasília, no escritório que eu participo, que eu era sócio, mas ele ia para um malote, aí ele chegava em Brasília, né, físico, processo de papel, aí ele ia para Brasília para depois ele ser protocolado no STJ. Eu me lembro, Paulo talvez não tenha tido essa experiência, eu não quero ter novamente, de mandar recurso via fax. Usava a lei do fax, a lei 9.899, salvo o melhor juízo. Eu mandava o recurso via fax e a gente tinha 5 dias para mandar o original, porque naquela época a gente não tinha, obviamente, processo eletrônico. Então, nada disso estava nos livros. Né? Isso era o dia a dia da advocacia, principalmente a advocacia de interior, né? Que tinha muitos processos, como eu mencionei anteriormente. Sim. Nesse volume, se você não domina o dia a dia do tribunal, você se perde, né? E a aula em si, a teórica, o livro, realmente ele não corresponde. Eu cheguei a pegar assim o fax, né? Eu recebi, a época que eu estava lá na STJ, eu recebi, vi, né? E tá, esse aqui é o fax. Aí eu contava os dias, né? Para verificar se tinha enviado o original depois, né? Então eu não tive assim a satisfação de mandar com fax, mas eu cheguei a fazer a contagem, né? Receber, Considerando né? É. isso, exatamente. Eu não lembrava desse fato, curioso se lembrar desse fato. Então tá, de relação de cafezinho, a gente tem uma boa relação também, né? Eu gosto do café sem açúcar e a sua relação com a STJ, ela nasceu no dia a dia mesmo, na prática, já durante a faculdade. Foi meu caso também, eu tive contato com a STJ durante a faculdade, mas do lado de dentro, né? Eu fiz estágio lá, eu comecei meu estágio lá no ano de 2006, né?
Então, eu peguei toda essa parte que você relatou aí, a parte, né, física, essa dificuldade do preparo, do agravo de instrumento, eu peguei tudo isso, né? Não tinha ainda digitalizado o acervo do STJ, então eu vivenciei bem essa realidade. Não, claro, como peticionante, mas a pessoa que estava ali acompanhando e recebendo tudo isso, né? É uma nova era, com certeza. Não, não tem dúvida. E é interessante porque naquela época eu dava cursos, né, de atualização para advogados, é, assim como hoje também, né, mas assim, era obviamente um outro momento, né? E aí a gente tinha que explicar como é que contava o prazo para poder mandar o original que vinha do fax. Porque, por exemplo, se eu interpunha o recurso especial no 11º dia, via fax, eu não tinha 4 dias, depois mais 5, né? O prazo considerava ali do dia 11º, eu tinha que contar 5 dias. Eu me lembro de uma outra situação, a salvo melhor juiz é um julgado da ministra Nancy Andrighi, relatório da ministra Nancy Andrighi, que ela considerou como litigância de má fé quando o advogado entrou com um fax de uma forma e depois foi conferir o original, era diferente. Então, quer dizer, coisas que hoje, felizmente, a gente não precisa tratar, né? Mas que naquela época faziam muito sentido para a jurisprudência do STJ. Né? E isso para citar apenas um dos várias questões. Né? E só para completar a história, para a gente poder passar para frente, depois que eu fiquei na universidade dando aulas, estou vendo aqui algumas alunas aqui, eu vi a Clara está por aí, a Clara, salvo melhor juiz, é minha aluna nesse período, a Lorena foi minha aluna antes, eu vi aqui também o Fabrício, o caríssimo professor Fabrício, obrigado aí pessoal pela presença. Depois, quando eu fui para a universidade, eu comecei a tentar ver, eu tenho tentado sempre ver o outro lado, né? Porque como advogado, você, claro, tem um enviesado, né? Você tem uma situação enviesada, você só vê o seu lado. Né? Mas eu, como advogado, como eu fiquei muito tempo como professor em dedicação exclusiva na universidade, eu tentei sair um pouco do lado da advocacia para poder ver exatamente o outro lado, né? Ver qual é a realidade dos tribunais, qual é a realidade dos assessores, né? Como foi o seu caso. E aí eu comecei a perceber que a gente vai continuar essa prosa daqui a pouco, mas eu comecei a perceber que essa jurisprudência defensiva, ela por vezes, ela acaba sendo necessária realmente. E você precisa saber lidar com ela, né? Os números de processos que chegam ao STJ são números para algumas pessoas que não são brasileiros, ou alguns até brasileiros que não conhecem a realidade, são números assustadores, alguns até chegam a dizer que você acha que errou, né? A professora Teresa Rudalvin até brinca que quando ela vai dar palestra no exterior, ela conta que tem 500 mil processos na STJ, o pessoal acha que ela errou um zero, né? Ela acha que não, mas não está entendendo, não é isso. Assim. E ela explica que não, que realmente é assim. E eu comecei a perceber que realmente para a gente poder lidar com isso, você precisava conhecer não só o dia a dia, mas também entender como funciona o tribunal. E aí, quando eu trabalhei no CNJ, né, eu tive a alegria de ficar 1 ano e meio aproximadamente trabalhando numa comissão que foi constituída pelo então presidente supremo, ministro Luiz Fux, para participar de um grupo de estudos sobre os impactos da execução civil pelo Conselho Nacional de Justiça, aí realmente que eu vi a realidade do tribunal por dentro. Né? Embora estava no CNJ, a gente tinha acesso aos dados, né, de todos os tribunais, e eu tive esse impacto, claramente. Né? Eu falei, não, quando eu voltar a advogar, e isso eu já tinha decidido que ia acontecer em breve, eu preciso ter uma atuação ainda mais cirúrgica para cuidar dos processos no STJ e no Supremo, mas principalmente no STJ, porque realmente a situação de lá para cá, né, nesse tempo todo que eu fiquei aí na academia, ela não só não mudou, como até piorou. Né? Se a gente for pensar que o processo eletrônico facilitou o acesso, né? Aumentou, abriu ainda mais as portas, e muita gente continua recorrendo, continua entrando com recursos, inúmeras demandas aparecem, inúmeros casos novos vêm surgindo. Então, realmente, eu hoje vejo o STJ de uma forma um pouco diferente da que eu via há 10 anos atrás, né? Mas também entendo, né, a situação atual, como ele se encontra. Realmente. O STJ hoje ele vive uma realidade muito preocupante, ele está no limite operacional dele, né? E o número é crescente, a perspectiva para esse ano é de bater realmente a marca de 500 mil de processos recebidos em um ano só, tá? Então, é preciso entender o contexto, né? Igual o professor Márcio falou. É preciso entender o todo para você começar a entender as partes, né? E a jurisprudência defensiva é parte do todo. Né? O que
convencionou chamar de jurisprudência defensiva. Então, a gente já pode começar o objeto aqui da conversa, que é jurisprudência defensiva, passado, presente e futuro, já considerando o que você pensa sobre o passado da jurisprudência defensiva. Eu tenho uma ideia, né, de passado, de jurisprudência defensiva, mas o seu passado acadêmico foi a dissertação de mestrado, assim dizendo, né? Embora você já tenha estudado embargos de divergência ainda na conclusão do curso, mas de forma mais profunda foi na dissertação de mestrado, né? Então, sob perspectiva de passado, o que você pode começar a contar para a gente sobre o passado da jurisprudência defensiva? Bom, boa pergunta. Eu estudei realmente na dissertação e fui vendo um histórico lá no início no Supremo, e eu voltei antes mesmo da criação do STJ, para perceber a chamada crise do Supremo, que foi quando as súmulas foram criadas, né, pelo então ministro Vitor Nunes Leal, aliás, hoje homenageado pelo Supremo e também pelo STJ, com justa homenagem realmente, porque o ministro Vitor Nunes Leal foi que pensou nas súmulas, lá, salvo melhor juiz, na década de 60, ainda do século passado, né? E as súmulas foram criadas para poder, aquelas súmulas então não vinculantes, não se pensava naquilo, né? Súmulas persuasivas, para poder orientar os próprios ministros que chegavam e não tinham lá facilidade em saber qual era a jurisprudência suprema naquela época. Não existia inteligência artificial, não existia computadores, né? Os ministros, os assessores tinham que buscar nas mãos lá os julgados para poder se inteirar dos casos. Então, a ideia de se criar enunciados curtos sobre as teses veio exatamente para auxiliar os próprios ministros daquela época. E eu me lembro, Paulo, do professor Leonardo Greco contando, ele foi assessor no Supremo do ministro Moacir Amaral Santos. Naquela época ele conta que havia um único assessor, né? Cada ministro poderia ter um único assessor, e ele contando, né, a dificuldade que era de poder conhecer realmente toda aquela miríade de casos, de todos os temas que surgiam no Supremo. Então, para se pensar em debelar a crise do STF na época, se pensou na criação de um novo tribunal. Mas isso aconteceu por volta do final da década de 60, e isso só foi acontecer realmente lá em 88, com a Constituição de 88. Né? Nesse meio tempo, foram criados alguns filtros ao recurso extraordinário, porque naquela época, é bom o pessoal mais antigo aí se lembra, né? O professor Mouta, por exemplo, advogava naquela época, mas a gente que não advogava, a gente estudou, né? A gente tem que se lembrar que o recurso extraordinário cuidava de matérias de constitucionalidade, como é hoje, matérias de legalidade. E aí, então, quando vem o STJ, ele absorve essa competência do Supremo, e é interessante que o STJ é um tribunal que já nasce cheio. É um tribunal que nasce em 88, mas que começa a trabalhar em 89 já com muita demanda, porque ele já absorve boa parte daquela demanda que o Supremo tinha nos recursos extraordinários que versavam sobre legalidade. E num primeiro momento, o STJ, então, ele tem uma postura, a meu ver, preferevelmente compreensível, de se admitir recurso, até porque não se tinha muita ideia de como era, né, o trabalho daquela época. Havia o antigo Tribunal Federal de Recurso, TFR, alguns ministros da STJ foram, no início, oriundos desse TFR, então eles tinham a prática de trabalhar em segunda instância, e não em instância excepcional, como era então o STJ. Mas não demorou muito para que os ministros do STJ percebessem que aquela abertura de comportas ali ia ficar insuportável, né? Até que então, e da mesma maneira o Supremo, até que então, dando um salto muito grande, lá em final de 2004, eu me lembro bem, porque eu tinha acabado de me formar, como eu mencionei no começo da live, vem a emenda 45. A emenda 45, que faz a chamada reforma do Poder Judiciário, e essa reforma do Poder Judiciário, ela, dentre outras coisas, ela cria dois grandes instrumentos para o Supremo Tribunal Federal. A repercussão geral, que só veio ser regulamentada depois em 2007, e a súmula vinculante. A ideia era evitar que houvesse já ali aquela enorme quantidade de processos no Supremo Tribunal Federal. Mas o STJ acabou ficando de lado, né? Ficou esquecido nessa reforma de 2004. E muito se falava já naquela época da necessidade de se criar filtros de admissibilidade via Constituição e via lei para o STJ, para o recurso especial. Até porque o número de recursos extraordinários
embora grande, ele certamente seria menor do que o número de recursos especiais, porque as leis federais estão sendo feitas com muito mais frequência, em maior quantidade, do que as emendas constitucionais, do que as matérias constitucionais. Então era natural que o STJ rapidamente tivesse uma quantidade gigantesca de processo, e foi o que aconteceu. É interessante que muitos dizem assim, mas o STJ tem o triplo de ministros, tem 33 e o STF tem 11. Mas mesmo com 33, né, porque a gente sabe que nem todos os 33 fazem os julgamentos, existe o presidente, corregedor, enfim, mesmo com o triplo de ministros, a demanda é muito maior. E aí, então, naquele momento, o STJ começa a perceber que é necessário, de fato, resgatar algumas ideias que essa da crise do Supremo lá de 63, 64 já tinha. E aí você começa a perceber claramente esses filtros que depois veio a ser cunhado, salvo melhor juízo, essa expressão do ministro Humberto Gomes de Barros, da chamada jurisprudência defensiva. Como se fosse realmente um monte de zagueiros, né? Para o pessoal que gosta de esporte aí, pensando um monte de defensores, tentando proteger o tribunal daquela enormidade de processos que chegavam todos os dias na Corte da Cidadania. Eu, inclusive, tive a oportunidade de escrever sobre isso. Era uma brigada protetora. E essa expressão não é minha, essa expressão eu encontrei num próprio julgamento do STJ. É necessário se formar uma brigada protetora contra a quantidade de processo. E aí, como você não tem como encontrar no mérito tantas questões assim para diminuir o número de recursos, porque naquela época não havia RDR, não havia IEC, né, não havia os recursos especiais repetitivos ainda, era a jurisprudência defensiva que resolvia o problema. E aí, vícios formais como o preparo, que eu já mencionei, questões relativas à intempestividade, o famoso julgamento, ou os famosos julgamentos feriados locais, questões que envolvem comprovação de regularidade formal, como falta de procuração, subestabelecimento, todas elas eram usadas para poder fazer com que os recursos especiais não chegassem ao STJ. Já estou falando muito, né, vou te devolver a palavra, mas só para dar um exemplo. Naquela época, quando a gente tinha um recurso especial inadmitido na origem, você precisava fazer um agravo de instrumento. E o agravo de instrumento, que estava no artigo 544 do CPC de 73, exigia que você formasse o instrumento, né? Você tirasse cópias do processo de origem, que ficava na instância de baixo, para você poder levar aquele agravo de instrumento ao Tribunal Superior. E aí o STJ tinha uma jurisprudência pacífica, que era a seguinte: você tem que juntar as cópias obrigatórias, porque essas, como o próprio nome diz, são obrigatórias, você precisa trazer sob pena de não conhecimento. Só que você também tem que trazer as peças essenciais. E aí a gente ficava naquela, o que é uma peça essencial? E eu me lembro de dar aula sobre isso, eu brincava, dizendo, o que é essencial? Aí uma vez uma aluna me procurou, falou, professor, para mim, essencial é fazer a unha toda semana. Aí eu disse, olha, para você é essencial, mas aí uma outra menina do lado falou, não, eu faço a cada 15 dias. Falei, para ela já não é essencial. Aí um outro rapaz falou, não, eu já faço, cuido da minha cutícula todo dia praticamente. Então, o critério de essencialidade é muito diferente. Por exemplo, daqui a pouco, como essa live vai ficar gravada, eu vou poder saber se é verdade ou não, mas daqui a pouco o Vasco jogar com o Bahia. Para mim é essencial que o Vasco ganhe esse jogo. Mas eu tenho certeza que o grande Mouta que está aqui, talvez não ache essencial. Né? Os torcedores do Bahia que estiverem me ouvindo e me assistindo aí também vão achar que não é essencial. E aí o que a gente fazia então na prática? A gente tirava cópia de tudo. A gente tirava cópia do processo inteiro para evitar que houvesse, eventualmente, uma análise do que é essencial e do que não é. E isso gerava custo, obviamente, para o cliente, porque você tinha que tirar cópias daquilo, né, de xerox, né, tirar cópias e levar aquilo ao, ao Tribunal Superior. A gente tinha gasto com correio, porque tinha que levar aquele pacotão de peças lá para o STJ, e ainda se corria o risco de eventualmente você esquecer uma outra cópia, correndo o risco de, se isso acontecesse, seu agravo fosse inadmitido. Então, de fato, o passado da jurisprudência defensiva era muito, muito, muito ruim, embora compreensível, né? Porque na falta de outros instrumentos era aquilo que tinha o STJ à mão naquele momento. Sim. Você estava falando aí, eu só veio à memória vários fatos, assim, como eu disse, né, eu estava no STJ em 2006, né, em 2006 não teve essa revolução ainda, então, embora o tribunal tenha sido o primeiro a ser digitalizado, né,
atingir quase que a plenitude de processos digitalizados, isso não foi ontem, né? Então, é relativamente recente na história da justiça brasileira ter essa digitalização. E isso, quando não tinha, acarretava, por exemplo, no agravo do instrumento. O instrumento tinha que estar formado com as peças necessárias, essenciais. Eu já analisava o que é essencial, né? Essencial é tudo aquilo que ele traz como alegação, então tem que estar, além das obrigatórias, se ele está alegando alguma coisa que não está nas obrigatórias, né? Tem que estar nas essenciais. Então, mas era um juízo quase que subjetivo. Você tem razão. Isso implicava aí numa jurisprudência defensiva. Sobre o passado, então, dá para dizer que a jurisprudência defensiva, como você, né, colocou, que nasceu ali a partir das súmulas, né, Victor Luiz Leal, 63, 64, hoje o Supremo tem 700 súmulas, 738, 39, se não me engano, e 400 foram editadas em apenas um ano, né? 63, 64 ali, quando o ministro Vitor Leal iniciou o trabalho, ele já em um ano só ele publicou hoje mais da metade das súmulas que existem, né? Então, até comento isso que é impressionante, né? Seria assustador hoje você publicar 300, 400 súmulas em um ano, né? Então, é uma relação um pouco diferente hoje, mas a minha pergunta é: você acha que a súmula foi um instrumento utilizado pelos tribunais superiores para manifestar a sua jurisprudência defensiva? Eu acho que ela se acabava cumprindo esse papel também. Eu acho que ela não foi criada para isso, pelo menos a leitura que eu faço não é essa, é de que ela houve mesmo para poder tentar organizar e uniformizar os entendimentos da corte na época, mas ela acabava servindo para isso por duas razões. Primeiro, porque aqueles que não conheciam as súmulas, né, aqueles que não conheciam os entendimentos consolidados, eles obviamente acabavam tendo seus recursos inadmitidos nas origens, porque isso acabava servindo, né, como uma grande ferramenta de inadmissibilidade. E aí a gente vai lembrar do 557 do Código de 73, que hoje é o atual 932 do CPC de 2015, que dava já ao relator o poder de inadmitir recursos que fossem interpostos contra a súmula nos tribunais superiores, né? Então ele acabava sendo para isso. E também ele tinha uma outra função que me parece muito interessante, que era de permitir com que o advogado ou a advogada que tivesse essa habilidade já começasse a se valer das súmulas desde a origem. Isso é algo que poucas pessoas até hoje têm essa percepção. Né? Porque se você tem um entendimento consolidado a seu favor, seja na atual súmula, né, na antiga súmula, seja num tema hoje, que a gente sempre fala agora de tema, né? A gente nem fala mais de número de súmula praticamente, num tema de repetitivo, é interessante que você já pense nisso desde a origem. Se eu tenho um tema a meu favor, eu vou colocar isso na cabeça da minha petição, né? Ou do meu recurso, enfim, ou das contrarrazões. Eu for fazer uma sustentação oral, eu vou levantar esse tema a meu favor, porque isso faz toda a diferença para quem sabe da quantidade de processos que o STJ tem e, obviamente, quem quer que a sua demanda seja acolhida, ou a demanda da parte contrária rejeitada, né? Então, eu acho que as súmulas também serviram como um embrião para esse momento que a gente tem hoje, e é por isso que é interessante conhecer a história, né? Muitos colegas dizem, não, eu nem estudo o CPC 73 a mais. Eu falo isso às vezes em sala de aula, os alunos ficam bravos comigo. Fala, professor, mas por que ficar falando do código antigo? Porque exatamente olhando para trás, você consegue entender o presente. Né? Eu tenho para mim que você só consegue entender esse cenário que a gente tem hoje e até prospectar o futuro se você conhece o que veio para trás. Né? Esses entendimentos não brotaram do nada, não apareceu uma hora para outra assim. Isso tudo tem uma explicação. Se você consegue entender o passo a passo, você consegue se preparar melhor para aquilo que vem pela frente. Exatamente. Temos mais essa afinidade aí, que é a questão do passado. É possível entender o presente sem estudar o passado, né? Então, e aí, falando já de passado e presente, a gente já pode entrar um pouquinho no presente, né? Qual foi, assim, o presente, né? Que a gente, para mim, assim, o marco é o CPC de 2015, né? O presente. O passado, não dá para deixar de entender o passado também a respeito da ascensão institucional do Poder Judiciário, né?
a ascensão que o Poder Judiciário teve, o Supremo, à época, com súmulas, com edição de filtros, como você bem colocou, que o Supremo fazia a vez do STJ de hoje, e houve uma ascensão, controle de constitucionalidade, difuso, concentrado, e esse ápice da ascensão ocorreu com a Constituição de 88 e os mecanismos depois conferidos ao Supremo, como você bem colocou aí, culminando com a Emenda Constitucional 45 de 2004, com súmula vinculante, repercussão geral, duração razoável do processo, o primeiro pacto republicano, né, um judiciário mais eficiente e rápido. Esse passado, então, é importante, e eu acredito que, de presente, veio o CPC de 2015. Você concorda com isso? Que acho que o nosso presente hoje é o CPC, porque eu vejo que o CPC foi uma espécie de reação, né, a esse movimento, não pelo código em si, mas pelo que está no código. Né? Foi uma espécie de reação a essa jurisprudência entendida como defensiva. E aí houve esse choque no presente, né? Entre o CPC, novo CPC, que não é tão mais novo assim, mas se for considerar uma análise histórica, é novo sim. A questão cultural é novo. Então, de 2015 para cá, eu acabo vendo o CPC de 2015, a literalidade do código, como uma espécie de reação à jurisprudência defensiva. E aí nasceu o embate, né? Um pouco o código e o STJ, porque quem faz a leitura final do código é o STJ, né? Teve esse embate, na vacácio mesmo, o STJ já reagiu um pouco, editando os enunciados administrativos, né, na vacácio. Então você já consegue perceber uma espécie de reação antes mesmo do código começar a valer, que foi na vacácio, e depois. Você acredita então que esse presente, né, considerando a jurisprudência defensiva, nasce a partir do CPC de 2015 e também com a manifestação do STJ? Eu acho que você fez um bom recorte. Acho que a gente pode considerar o momento presente como o CPC de 2015, porque, como eu mencionei anteriormente, embora de 2004 até o 2015, né, vamos colocar aí nesse período aí de mais um pouco de uma década, veio a lei dos recursos especiais repetitivos, que modificou o 543 do CPC para colocar ali o 543C, que foi o embrião do atual RESP repetitivo. Né? Então, isso acabou ajudando já um pouco o STJ, mas realmente o que veio e o que a gente considera hoje como momento presente, eu concordo contigo, é o CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016. E aí é interessante a gente perceber que naquele momento eu pude acompanhar, né, tanto como advogado, como professor e como acadêmico, né, porque eu estava entre o mestrado e o doutorado ali, né, nesse período da redação do CPC de 2015, é interessante perceber que vários dos artigos do código foram tentados ou foram colocados exatamente para poder diminuir um pouco a força da jurisprudência defensiva. Né? Vários artigos do CPC, eles claramente são uma resposta à jurisprudência defensiva que o STJ tinha até então. E a gente pode considerar o próprio exemplo da cópia do agravo de instrumento, que o CPC atualmente expressamente diz que é possível juntar a cópia depois, no caso em que eventualmente essa cópia é faltante, né? Você tem 5 dias para poder trazer. Mas, a meu ver, a maior forma de perceber isso é o 932, parágrafo único. Né? O 932, parágrafo único é, a meu ver, o principal artigo que o legislador quis dar como resposta ao STJ, dizendo, olha, vocês podem ter aí a jurisprudência defensiva, mas a gente tem um contra-ataque. E esse contra-ataque é o parágrafo único do 932. Só que é aquela coisa, como você mencionou, né? Quem interpreta o CPC, a lei federal, em última instância, é o STJ. E aí é aquela história do pêndulo, né? Quando você puxa o pêndulo demais para um lado, você não solta e o pêndulo fica baixinho, como um mineiro faz, né? Devagarzinho pelas beiradas. Você solta e ele vai embora para o outro lado. E foi praticamente o que aconteceu, né, nesse momento pós-CPC de 2015, pós-publicação do código, seja com os enunciados normativos do STJ, e é muito importante que as pessoas se esquecem dele, né? É muito importante ver os enunciados normativos do STJ, seja com a edição de súmulas, que o STJ até tinha parado de editar súmulas, né? Mas, a meu ver, a principal delas é a 568. Né? A súmula 568 ela é uma resposta assim, muito evidente à redação do código, porque ela tenta, e eu usei essa expressão num texto que saiu na Revista de Processo,
se eu não estou equivocado, é a Repro 343, ela tenta repristinar um artigo de lei que tinha sido revogado, que é a súmula 568, o pessoal pode depois procurar, ela basicamente traz de volta o 557 do CPC de 73, porque o 932 não repete em sua integralidade esse dispositivo. E para além da súmula 568, a gente tem outras e outras interpretações que o SJ tem dado, mostrando que, opa, pera lá, você legislador tentou, mas a coisa não é bem assim, né? A coisa não é bem assim. E só para você tentar, para tentar ilustrar o que eu estou falando, eu até confesso a minha ingenuidade da época, eu publiquei um texto que saiu também na Revista de Processo, é a Repro 210, em que o título do texto era o CPC de 2015 versus a jurisprudência defensiva. E eu tentava mostrar como que os dispositivos do CPC foram criados para poder mudar interpretações do STJ a respeito de vários temas. A questão do preparo, né, se você eventualmente não faz o recolhimento do preparo ou recolhe a menor, você pode recolher depois, você, ainda que recolha em dobro, né, dispositivo atual do CPC de 2015 que não constava do CPC de 73 e várias outras questões que a gente foi, com o passar do tempo, percebendo que, de fato, o momento presente é um momento que, se a jurisprudência defensiva não é tão evidente como era antigamente, ela ainda tem força. Né? Eu costumo brincar, e eu até tuito bastante sobre isso, escrevo bastante sobre isso, é que a jurisprudência defensiva ela segue nadando de braçada. Né? E o advogado, a advogada, precisa se preparar para isso. E já que eu falei em advogado, vou aproveitar também para saudar a nossa querida professora Gisele, que está aqui, que é uma das grandes especialistas no STJ também, né? Então está aqui nos assistindo. Obrigado aí também pela sua audiência. E também queria saudar, já que aproveitei para falar disso, a doutora Mariângela, que foi minha aluna e hoje é uma grande advogada no Rio de Janeiro. E estou vendo também a doutora Rodrigues, está por aqui, a previdencialista daqui da cidade. Muito obrigado também pela presença. A meu ver, meu caro, também para te passar a bola de novo, concordo contigo. O momento presente é o momento em que a gente está tentando, como se costuma dizer, né, colocar as melancias no caminhão para que elas consigam se adequar, mas a experiência defensiva continua lá e a gente pode daqui a pouco falar algumas coisas sobre ela também. Sim, nossa audiência está super qualificada aqui, né? Utilizando a nomenclatura dos precedentes qualificados utilizados pelo STJ, né? Realmente, eu vejo assim, né, uma espécie de interpretação que o STJ deu ao parágrafo único, por exemplo, ali do 932, que ele é bem abrangente, né? Confirmo e já te disse, já confirmei a ideia da súmula 568, eu gostei da ideia de repugnação, né? Quando você lançou, eu já comentei logo, né? Porque eu tive assim, a satisfação de acompanhar isso tudo ainda ali dentro do STJ, né? Eu lembro, né, que teve a reunião lá do STJ para vacácio e decidir os enunciados administrativos, e o ministro chegou lá na minha mesa, lá me entregou e falou: olha, esses aqui são os enunciados administrativos, esse aqui é a súmula 568, né? Um dia antes de começar a valer tudo. Eu falei, então tá bom, ministro. Então, assim, a gente teve a experiência lá no STJ de girar a máquina do CPC de 73 para 2015. Então, isso foi uma experiência incrível, né? De você, dentro da máquina, né, girar a máquina para um novo código, que esse novo código representa uma nova ideologia, se dizendo, utilizando as palavras do ministro Fux. Então, foi bem curioso, bem interessante participar desse movimento de forma interna. Você participou, né, de forma externa, acompanhando academicamente ali na advocacia. E eu acompanhei ali essa transformação de forma interna, né? Então, a gente ficava um pouco, posso dizer que à época ficamos um pouco assustados, né, com a forma que o CPC se expandia ali frente à jurisprudência do STJ. E acabou que os ministros realmente já deram as primeiras impressões com os enunciados administrativos e depois veio consolidar alguns entendimentos, né? O que seriam os vícios sanáveis e não sanáveis, né? Hoje, se for fazer um balanço, né, do que objetivamente prevaleceu no novo código, é a questão do preparo, né? Súmula, salvo engano, 87, que você consegue
né? Ter a segunda oportunidade em relação ao preparo, porque antes, se você errasse o preparo, acabou. Seu processo podia valer 1 bilhão, poderia ter um repetitivo, poderia ter uma súmula que não Já, seria conhecido. já era. E da mesma forma, a representação. Se a representação tivesse irregular, súmula 115, salvo engano, você também não teria 115, uma segunda chance. exatamente. Não O teria uma recurso segunda. é tido por inexistente, né? Você não teria uma segunda chance. Então, eu repito, seu processo poderia ter um repetitivo, uma súmula, valer 1 bilhão de reais que não importava, né? Então, isso veio como uma resposta, sim, ao acúmulo crescente de demandas que o STJ vem recebendo ao longo de anos, né? Hoje, só para termos uma ideia, o STJ tem o maior acervo da sua história, 330 mil rodando. Sua vez, o Supremo, né, ministro Barroso, semana passada, se não me engano, disse que o Supremo hoje tem o menor acervo, né, nos últimos 30 anos, assim. Então, a realidade do STJ, a realidade do Supremo difere muito hoje. E isso conta, né, a ideia da interpretação, da jurisprudência defensiva. Isso acaba sendo uma espécie de reação. Então, de modo prático, hoje, segunda chance mesmo, assim dizendo, para corrigir, só preparo e irregularidade de representação. No mais, eu acredito que continua a mesma coisa, né, em relação ao nosso presente, e pós-CPC. É, com exceção daqueles que a lei expressamente autoriza, né? E aí realmente não tem. E aí eu costumo dizer, o pessoal sempre fala, usa o exemplo do feriado local, né? Que é um assunto que eu me lembro que eu estava com o ministro Og no Conselho da Justiça Federal, e eu e o professor Frederico Köhler estávamos juntos, né? Na última jornada de processo, e aí estavam discutindo um enunciado sobre essa questão do feriado local, né? Eu me lembro de conversar com ele, eu falei, ministro Og, se a gente tivesse aqui entre nós um professor estrangeiro, e a gente estivesse contando para ele, olha, o STJ já está julgando pela enésima vez esse assunto, e explicasse para essa pessoa estrangeira do que se tratasse isso, acho que seria até feio para a gente como brasileiro, né? Pensar que a Corte Superior, que trata de legislação federal, tem que se debruçar sobre um assunto tão pouco importante, vamos chamar assim, diante de todas as outras que existem para julgar, por conta do CPC, porque o CPC trouxe expressa previsão, né? E nesse caso não dá nem para dizer que é jurisprudência defensiva, é uma legislação defensiva, né? Porque a lei é que, nesse caso, trouxe uma dificuldade, né? Realmente uma reação importante e vai chegar uma hora, não vai demorar muito, né? Porque a gente já tem a emenda do recurso especial que falta só a regulamentação, em que o STJ, a meu ver, vai conseguir chegar no seu ponto de equilíbrio, como chegou o Supremo, né? Eu acho que isso, na verdade, é mais uma expectativa do que um achismo, né? É uma expectativa que eu, enquanto advogado, enquanto professor, que esse meio termo a gente consiga encontrar, porque, de fato, ainda temos uma dificuldade muito grande para trabalhar no STJ e para cuidar de demandas que, por vezes, são muito importantes e que, por pequenos erros formais que acontecem, né, a gente é humano, é comum acontecer isso, pequenos erros formais acabam acontecendo. Né? Só para poder lembrar um pouco mais aí, o pessoal que depois quiser acesso a mais material, eu vou citar aqui rapidamente, Paulo, só alguns textos que estão aí já disponíveis. Você falou sobre o preparo. Na revista Processo 193, eu escrevi só sobre preparo naquela época. Né? Na revista de processo 167, eu escrevi sobre a ratificação do recurso especial, que era outra coisa que a gente nem tratou, né? Que era quando você fazia o recurso especial, a parte contrária fazia um recurso de base de declaração, aí depois julgava-se o recurso de base de declaração, você já tinha feito o RESP antes. Aí o STJ entendia que, mesmo que não tivesse havido nenhuma modificação naquele julgamento, você precisava ratificar o seu recurso especial, sob pena dele não ser conhecido, porque ele tinha sido interposto antes da causa ter sido decidida. Né? E lá na Repro 167 eu tratei disso. Falei sobre pré-questionamento. Eu tenho um texto muito interessante do professor Cássio Carpinello Bueno, nosso presidente do IBDP, em que ele fala quem tem medo do pré-questionamento. Esse texto, ele, salvo melhor juízo, é de 2001, 2002, ou 2003, por ali. E eu, então, 10 anos depois, escrevi na Repro 211
ainda há motivos para se ter medo do pré-questionamento? E eu confirmei, a meu ver, né, claro que é uma opinião minha, que 10 anos depois ainda assim, ainda era motivo para se ter medo. E talvez se eu fizesse uma terceira versão desse texto, né, mais 10 anos para frente, a resposta ainda seria da mesma maneira positiva. Você falou sobre representação, na Revista Eletrônica de Direito Processual número 12, a REDP, publicada lá pela UERJ, eu falei sobre revistas de representação e jurisprudência defensiva. E, mais recentemente, como já mencionei, na Repro 210 tem esse texto em que eu trabalhei a jurisprudência do STJ e o CPC 2015, e a Repro 343 recente agora sobre a súmula 568. Todos esses textos estão disponíveis. O pessoal depois quiser acesso, tiver dificuldade, é só mandar uma mensagem aí pelo Instagram ou pelas redes, sempre o @professor Márcio Faria, eu faço questão de enviar para a gente poder dialogar sobre o tema também. É uma pessoa extremamente qualificada, né? Utilizando o qualificado de novo para falar sobre o assunto, né? Você acompanhou muito bem academicamente na advocacia, né? E é importante esse diálogo. E eu acredito que deve alcançar realmente um meio termo, assim dizendo, a médio e longo prazo, né? Não é possível entender hoje o STJ sem passar pela sua realidade estatística, né? Igual você gosta de comentar e pesquisar também, justiça em números, é importante entender o justiça em números, é importante entender a realidade estatística do STJ, a necessidade da relevância, a energia que se gastou para discutir feriado local, né? Olha a energia que um órgão máximo de um tribunal federal como o STJ gastou para discutir feriado local, entre outros pontos, né? Discutir um tempo, aquela questão dos embargos, né? Da ratificação, isso aí assim, eu acho que é a parte mais clara, mais expressa da jurisprudência defensiva, né? Eu acredito que em alguns casos a jurisprudência está em consonância com a lei, né? Mas em alguns casos a jurisprudência não está em consonância com a lei, né? Por exemplo, a súmula 568, que foi criada restabelecendo o 557 praticamente. Por quê? Porque o STJ ele não tem condições de julgar a partir de 932. Não tem, né? Hoje o STJ julga mais de 99% dos seus processos de forma monocrática. A primeira decisão é monocrática. A primeira decisão colegiada não representa nem 1% do que é julgado pelo STJ hoje. O que vai para a sustentação oral, né, que tem toda a manifestação que é transmitida no YouTube, isso não é a realidade do STJ, é a exceção da exceção, é menos de 1%. Então é o STJ tentando se ajustar à realidade que ele tem numérica e a sua responsabilidade de julgamento. Então isso que você falou bem, é preciso entender o contexto das coisas, entender o passado, para você situar o presente e tentar projetar o futuro que podemos ter de ajuste e de melhora para o STJ e para a prestação jurisdicional. O STJ é um tribunal importantíssimo para a nossa federação e está passando por um momento delicado, realmente, de adaptação, de reconfiguração do tribunal, sem perder essa qualidade de um tribunal que preserva essencialmente pela nossa federação, né? A nossa legislação federal ela é praticamente infinita, né? É possível calcular a nossa legislação federal hoje em dia e o Supremo, por sua vez, tem uma Constituição limitada. Então, numericamente, embora um peso relevante, numericamente, o Supremo tem menos demanda do que o STJ tem potencialmente. Então é preciso realmente entender toda essa realidade que o Supremo passou, que o STJ está passando, e achar um caminho do meio para isso, né? O CPC Exatamente. não teve Você, o CPC não teve muita efetividade, no meu entender, ainda sobre o que ele pensava e planejava. acho que tem muita coisa pela frente, realmente. Vou citar, vou pegar o gancho na sua fala e citar uma outra coisa também. Eu me lembro quando o CPC tinha acabado de entrar em vigor, eu conversando com o professor Fred Dier, todo mundo conhece, né? Caríssimo professor Dier,
lá da FEA da Bahia. Eu tive a honra de ter feito o pós-doutorado com ele por lá, né? E conversando com ele, ele falou: olha, Márcio, a minha expectativa otimista é que leve pelo menos 10 anos o CPC em vigor para a gente poder entender o potencial dessa norma. E nós, então, ainda não chegamos nesse prazo, né, que um dos autores do CPC lá na Câmara dos Deputados próprio confidenciou. Então, quer dizer, se para ele, professor de 10 anos é um tempo otimista, imagina para todo mundo que não tem a capacidade que ele tem de interpretar a norma. Né? E aí, vou usar como exemplo a própria ideia da colegialidade que você mencionou. E por coincidência ou não, estou vendo aqui meu caríssimo doutor Marco Barros Lima. Hoje estávamos de manhã conversando sobre um caso que a gente tem em comum. Eu tenho a honra de poder advogar com alguns colegas do Brasil afora e um dos principais advogados do estado do Pernambuco, o doutor Marco aqui do Recife. Hoje a gente estava discutindo um caso, exatamente esse caso, essa situação que você mencionou, do caso da colegialidade, das decisões monocráticas. Né? Porque se o advogado não consegue uma decisão monocrática favorável, dificilmente ele consegue modificar a situação hoje em dia, porque a decisão monocrática é que abre ou não a porta para ele entrar no Tribunal Superior, até mesmo os tribunais inferiores, né? Então, realmente, isso faz muita diferença. E aquele advogado que não sabe bem, né, que não conhece a realidade de um Tribunal Superior, ele, de fato, infelizmente, vai encontrar obstáculos talvez intransponíveis, né? Isso vai fazer muita diferença, de fato. Com certeza. Sai uma monocrática, o ministro só diz dou, nego o provimento, nem diz com base em quê, e o advogado fica perdido. Fala, mas o 932 não diz isso, não permite isso. Então, se o advogado não conhece a realidade do STJ, não está especializado nisso, ele fica perdido sobre os poderes do relator no STJ. Exatamente, exatamente. É, E é, é interessante, assim, triste e é um sentimento meio complexo, porque a gente que conhece um pouco, você é muito mais do que eu, fica feliz porque os colegas nos procuram para a gente poder fazer com que as causas cheguem até o STJ, para fazer com que a causa seja apreciada no mérito, né? Por outro lado, a gente às vezes fica triste de ver inúmeras, dezenas, centenas de causas que poderiam ter chegado até o STJ e que não chegam por questões mal trabalhadas na parte processual, né? Eu tenho atuado hoje em dia basicamente como um consultor de processo, assim, de consultor processual, né? O colega traz a parte do mérito e eu tento preparar a parte processual. E aí tem dado resultado, porque, claro, ninguém sabe tudo, né? Não tem, é impossível que a pessoa saiba tudo. Então, por mais que o advogado seja um especialista em direito de família, como é o caso do Tomar, por exemplo, algumas questões processuais não são do dia a dia. E o mesmo caso ao contrário. Eu não tenho a expertise que ele e qualquer outro colega tem no assunto, direito de família, direito previdenciário, tributário, enfim, mas sei lá um pouquinho de processo, então a gente acaba juntando uma coisa com a outra para fazer com que a causa seja efetivamente julgada. Eu acho isso bastante interessante, né? com certeza, eu também sou a favor dessa ideia. Eu me sinto uma espécie de consultor também. Advogo essa ideia. Acho que todo processo precisa de um consultor processual, né? Vai ter um especialista no tributário, vai ter um especialista em família, especialista em contrato, mas quando vai refinando na parte recursal, principalmente, né, você precisa de um consultor com a visão do todo ali, né, o processual, que ele consegue enxergar o todo, consegue entender a lógica dos precedentes nos tribunais, principalmente no STJ, porque eu cansei de ver, infelizmente, ainda quando estava no STJ, méritos assim necessários, né, principalmente no direito privado, né, que se discute, a pessoa só tem um processo na vida, está discutindo a casa dela, está discutindo um bem importante, discutindo a sua saúde, e o advogado, infelizmente, não soube conduzir o processo e não pode entrar no mérito. Não pode. Né? Você não pode dar o tratamento. A regra do jogo tem que ser igual para todos. Para todos. Então você não pode mudar a regra do jogo só porque um direito ali está mais favorável que o outro. Então, eu vi inúmeros casos eles ocorrendo, né, de um bom direito, da pessoa tem um bom direito, quase que o processo da vida da pessoa que acaba não entrando no mérito porque não houve um erro na condução processual, né? Então, eu acho, como você falou, é um mix, né, de sentimento, mas eu acredito também que
Os advogados têm a sua especialidade. Geralmente os advogados têm um conhecimento do tribunal de origem, né? É porque a sua história te levou a conhecer melhor a estrutura dos tribunais superiores, né? A história acadêmica, profissional. Mas acaba que geograficamente alguns advogados são especialistas em determinadas localidades e determinadas matérias, né? E o STJ acaba ficando um pouco distante, e só que com essa proximidade sistêmica do código, você não pode deixar de entender a lógica dos tribunais superiores, a lógica dos precedentes para conduzir um processo. Você tem que ter a humildade de falar, olha, eu preciso de uma ajuda, preciso de um colega que me auxilie nessa parte processual, porque eu não posso correr risco, né? Eu acho que a advocacia do STJ, ela tende a se especializar cada vez mais, sabe, Márcio? Eu concordo contigo. Eu acho interessante você falar isso, né? Você que esteve trabalhando por tanto tempo lá. Eu tinha essa impressão de fora, e vendo de dentro, né, um pouco, e ouvindo o seu relato, eu realmente acho que é exatamente isso. Eu costumo brincar com meus alunos, principalmente o pessoal que está começando a entender, a gente costuma fazer muita analogia com o futebol, né? Fala, olha, o STJ é mais ou menos o seguinte: você tem o técnico, que é o advogado, que cuida do time, mas quem cuida do goleiro é o treinador de goleiro, porque ali é diferente. Ele, claro, ele recebe as informações do técnico, que é o que cuida de todo o processo. Mas o que faz o goleiro fazer o que ele faz é o treinador de goleiro. É interessante porque é exatamente mais. Guardado as proporções, é isso que acontece. Né? Você tem o técnico, que é o advogado que conduz a causa. Mas aquele que faz o diferente é aquele que está conhecendo aquele tipo específico de atuação junto ao STJ. Eu acho que dá para a gente ter uma noção, principalmente para quem está começando a advogar, ou para quem ainda não se apercebeu disso, dessa diferenciação. Os dois são técnicos, né? Os dois têm as suas capacidades, mas são situações diferentes. É por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Porque senão não vai adiantar nada você ter uma boa tática e tomar gol toda hora, porque seu goleiro não tá conseguindo fazer, que é o que acontece às vezes, né? O advogado ganha nas instâncias inferiores e quando chega no STJ, ele acaba sofrendo um revés. Isso é muito complicado, e eu vejo que surge cada vez mais essa necessidade de um consultor processual com a visão sistemática e gerencial do processo. Tem que ser um gestor do processo, né? Você tem que saber para onde aquela questão pode te levar, para onde não pode levar, principalmente o que não fazer, né? Eu acho que eu falava com os estagiários que eu tinha no STJ época. Aqui vocês vão analisar inúmeros processos, mas vocês vão aprender uma coisa muito rica, que é principalmente saber o que não fazer, né? Porque no STJ, o não fazer, aquilo que não deve ser feito, infelizmente, é a regra nos processos, né? Então, eu até brincava com eles. Então, quando vocês se depararem com um recurso muito bom, aproveite, que é uma exceção. Aprenda com esse que está bom. E os outros vocês vão aprender o que não fazer, né? Porque eu acredito que o STJ ainda é um outro muito desconhecido na realidade jurídica, por N questões, né? Que a gente já tratou aqui, mas no fim, eu acredito que o STJ ainda é um tribunal desconhecido, considerando a sua relevância, né, para a nossa legislação, para o nosso pacto federativo, tá? De presente, que você quer comentar mais alguma coisa, Márcio? Não, eu acho que tá bom. Acho que de presente a gente já trouxe várias ideias aí para o pessoal que está nos ouvindo, ainda vai nos ouvir. Né? A gente vai poder falar, se deixar, a gente não ficar aqui até amanhã, né? Mas acho É, que é mais ou menos por aí. tá. É, e de futuro, o que a gente pode pensar de futuro, né, da jurisprudência defensiva aí, dos tribunais superiores, principalmente o STJ? Bom, eu acho que a gente não tem como não falar de futuro sem pensar em tecnologia. Né? E a tecnologia já está, obviamente, entre nós, mas não há dúvida de que ela é inescapável, né? Ela vai cada vez tomar um espaço ainda maior. Eu não estou dizendo, claro, que fique bem claro aqui, você sabe isso melhor que são os robôs que julgam e que vão vir a julgar. Eu não tenho nem essa expectativa de que isso venha acontecer, e eu acho que está muito longe disso, e acho que não vai acontecer. Mas não há dúvida de que quem tem licença judicial, ela tem um impacto direto na vida dos tribunais já hoje, 2024, e com certeza no futuro ainda maior. Então, se nós pensarmos e olharmos para o futuro,
os filtros de admissibilidade recursais, vamos chamar assim, né, porque a jurisprudência defensiva ela está incluída aí nesse arcabouço dos filtros de admissibilidade, ela tem que considerar também esses meios de gestão processual que hoje já são feitos, e a advogada, o procurador, né, enfim, ele tem que saber compreender que isso é uma realidade. Então, semana passada eu estava em Tiradentes para participar de um congresso muito interessante feito pela OAB de Minas, que foi organizado, e estava lá na mesa de processo civil a professora Trícia Navarro, que foi minha colega no doutorado na UERJ, é juíza no Espírito Santo e hoje é assessora do ministro Barroso na presidência suprema. E estávamos comentando lá sobre essas novas ferramentas tecnológicas que os tribunais superiores têm. Né? E aí eu citei um caso do TJ de Pernambuco, que muito rapidamente conseguiu organizar a gestão de execuções fiscais por um sistema de inteligência artificial chamado ELIS, que fez o trabalho que 11 servidores faziam em 15 dias em questão de minutos. O que ele fez? Ele não julgou as execuções fiscais, ele simplesmente separou aquelas execuções fiscais que estavam prescritas com uma acurácia, pela pesquisa que eu pude fazer, de salvo melhor juízo, 94%. Quer dizer, a inteligência artificial, então, ajudou o servidor a poder separar aqueles processos que tinham pressão intercorrente reconhecida daqueles que não tinham. Então, se, por exemplo, eu estou discutindo um caso no STJ, em que eu sei que existe uma ferramenta dessa, que pode auxiliar o servidor, que pode auxiliar o ministro a decidir, o que eu preciso fazer? Eu preciso, por exemplo, usar palavras-chave, que vão fazer com que aquela ferramenta traga o meu caso à luz, que o meu caso seja separado daquela massa de processos. Né? Eu estou vendo aqui meu caríssimo ex-aluno, hoje magistrado, doutor Tomás Werneck. Né? Eu não atuo na área trabalhista, mas vamos imaginar, o doutor Tomás deu uma sentença lá na Justiça do Trabalho, eu levei ao TRT e depois quero levar até o TST. Eu preciso, então, lidar com essas ferramentas de gestão processual para fazer com que o processo chegue até o Tribunal Superior. Porque senão, claro, eu vou continuar batendo na parede da justiça defensiva. Então, no futuro, que eu acho que a gente precisa ter, não só esse olhar para aquilo que vem pela frente, né, que a gente não tem como prever o futuro, mas é necessário, a arguição de relevância está aí, ela vai ser regulamentada mais cedo ou mais tarde, mas também temos que pensar nessas ferramentas e como nós vamos lidar com ela. E para isso a gente só tem um jeito, né, meu cara? É estudar, né? Estudar, estudar, estudar e não ter outra saída. Trocar ideias com pessoas que sabem mais do que a gente, como hoje estou fazendo aqui contigo, procurar informação, porque eu acho que essa é a vida do advogado, essa é a vida do profissional que precisa se atualizar diante de tudo que vem pela frente. Exatamente, eu também estou aprendendo muito e nós somos eternos estudantes, né? Não é só questão de, né, questão de pesquisador, não é questão de acadêmico isso é a vida do dia a dia nosso, o estudo, o aprendizado, como é que a realidade do Tribunal X funciona, como é que a realidade do Tribunal Y funciona, e a tecnologia ela tem avançado praticamente para todos os tribunais. Você narrou no Tribunal de Pernambuco, não é isso? Pernambuco. E, to, e todos os tribunais buscam o auxílio para a sua atividade, né? O STJ buscou a sua tecnologia para a sua atividade, que é a de gestão de precedentes, né? Há um sistema que faz esse agrupamento desse acervo que eu falei que o STJ tem, por exemplo, de 330 mil processos de acervo, em vez de fazer um por um, assim dizendo, no olhar, há a possibilidade de um agrupamento ali, né, de matérias e identificação de recursos representativos de controvérsias para você afetar para repetitivo depois, né? Técnicas de gestão nos gabinetes também. Os gabinetes têm uma técnica de inteligência para a gestão de acervo, você faz agrupamento, né, de teses, né? Olha, essa matéria aqui, ela casa com a outra matéria, então por que não deixar esses processos juntos, né? Eu fiz realmente a gestão de gabinete no STJ e o volume exige técnicas de gestão, né? A administração da justiça ela exige técnicas de gestão. Você gerir um gabinete no STJ não é fácil numericamente. Então você precisa de
elementos, técnicas para racionalizar a administração. Se eu tenho inúmeras matérias iguais ou semelhantes, por que que eles vão tramitar de forma diferente? Né? Você falou muito bem aí do professor Fred, de busca de 10 anos, assim, de mais efetividade do código, né? Tem uma previsão no código que ela é esquecida praticamente, né? Que é o artigo 12 da ordem cronológica de julgamento. É uma técnica de gestão, né? Você precisa seguir aquela diretriz do artigo 12 para dar duração aos novos processos. Se tem um processo no STJ que ele representa um não conhecimento evidente, por que que ele vai tramitar no mesmo tempo de um processo que exige uma pauta? Né? Só porque eles entraram no mesmo dia. Não faz sentido, não é duração razoável do processo. Se um já tem resposta em repetitivo, por que que um vai tramitar no mesmo tempo que o outro que não tem resposta, que vai exigir uma análise profunda do colegiado? Né? E isso necessita de técnicas de gestão aliadas com a tecnologia. Né? Então, o futuro ele é muito desafiador para a gestão da nossa justiça e principalmente do STJ. Já entrando em outro ponto, de futuro, acho que a relevância também vai impactar bastante aí nesse balanceamento da jurisprudência defensiva, né? Aguarda a regulamentação, mas é muito interessante visualizar e pensar o STJ operando com a relevância, né? Da mesma forma que o professor Férez falou de 10 anos para o código, eu acredito também que a relevância vai começar a rodar, sentimos o impacto dela aí num período também de médio e longo prazo aí, né? De 5, 10 anos para sentir essa aproximação do STJ com esse filtro, né? E como o repetitivo foi É, criado, ele foi criado, mas infelizmente, apesar de todo o esforço e trabalho do ministro Severino com a gestão dos precedentes no Brasil, que começou, assim dizendo, em 2014, de forma mais estruturada, com núcleos, ajudou muito para o STJ, plantou essa semente efetiva aí para relevância, mas ele acabou não alcançando o pleno desenvolvimento, né? Só de repetitivo, por exemplo, a primeira sessão opera muito bem com os repetitivos, mais da metade dos temas que o STJ tem foram da primeira sessão, mas a segunda sessão e a terceira sessão ainda tem uma certa dificuldade em operar com os temas, né? Em 2023, poucos temas na segunda sessão. 2023 foi um bom ano para a terceira sessão, que teve mais temas que a própria segunda sessão. Então, o repetitivo ele ajudou muito, mas eu acredito que a relevância deve aperfeiçoar aí a prestação jurisdicional do STJ e também dar uma balanceada nessa ideia de jurisprudência defensiva, né? Acredito que o futuro do STJ, eu acho que a última salvação técnica para o STJ é a relevância, né? Então tem que ter muito cuidado com essa operacionalização daqui para frente, que eu acredito que deve valer uns 5, 10 anos aí para termos alguns efeitos. para a gente poder ver o impacto, né? Eu te confesso, meu caro, que eu fui convencido da necessidade da arguição de relevância, porque eu advogava a tese de que o Constituinte ele quis que o STJ tivesse um tamanho maior do que ele tem atualmente, e que na verdade é o tamanho que ele sempre teve, né? Porque quando ele regula o Supremo no artigo 102, ele fala que são 11 ministros. E quando ele vai regular o seu STJ no 105, salvo melhor juízo, 104, 105, ele fala que ele não fala, não fecha a porta de mais ministros, né? Ele fala de 33, mas ele não fecha a porta, dando a entender de que como as leis federais iam continuar sendo editadas como são, que o STJ poderia crescer de tamanho. Por que não ter 200 ministros, não ter 50 ministros, sei lá. Mas isso envolve um monte de outras coisas que a gente não tem nem tempo para falar aqui hoje. Então, como isso nunca aconteceu, e eu acho que não vai acabar acontecendo, a saída realmente é a redução de relevância, não tem outro jeito. Né? A gente pode discutir o que é relevante ou não, mas o Constituinte já fez essa escolha, né? Eu tenho ali algumas críticas, claro, sobre os critérios que foram escolhidos pelo Constituinte, mas enfim, estão ali. A gente tem ali algumas propostas de regulamentação da arguição de relevância, uma da OAB Federal, uma do próprio STJ, né? Eu acho até, aliás, que a do STJ é, com todo respeito, melhor do que a da OAB Federal, mas enfim, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Eu acho que esse ano, não sei, né? No final do ano sempre costuma aparecer muita lei processual, né?
A gente estava apostando lá em Brasília o ano passado que ia ser no final de 23, não veio. Talvez no final de 24 apareça, vamos ver o que o Congresso vai fazer aí depois das eleições municipais, né? Mas infelizmente ou felizmente é uma necessidade, a gente não tem como escapar e nós vamos ter a partir da lei pensar como que vai ser editada e regulamentada a arguição de relevância no Tribunal Superior, né? Acho que é isso que a gente precisa fazer e, claro, como eu mencionei, estudar, né? Estudar para a gente poder se adaptar o mais rápido possível a essas mudanças que certamente virão aí pela frente. É. Eu acredito que a relevância é necessária frente ao modelo que nós temos. Não vai ter expansão do tribunal, né? Embora a previsão de mínimo 33, essa expansão aí ela é bem remota, essa possibilidade, né? Até para não dizer impossível quase atualmente. Então não teremos essa expansão física, né? Então temos que buscar ferramentas e meios necessários para racionalizar a atividade jurisdicional do STJ, né? Hoje o STJ recebe mais agravos, né? A maior classe do STJ é agravo em recurso especial, mais da metade, né, do acervo do STJ é de agravo, e isso gera uma taxa de congestionamento muito grande para o STJ. Ele acaba tendo que ficar carimbando, assim dizendo, súmulas em casos que realmente não precisava subir para o STJ, né? Não precisa ficar discutindo a mesma coisa sempre, né? Não precisa, nem tudo tem que subir ao STJ. Ele pode falar de forma racional, preservando o Pacto Federativo, sem necessidade de ficar carimbando súmulas em todos os processos que sobem ao STJ, né? É uma realidade, não tem como pensar a relevância sem desconsiderar essa realidade estatística do STJ, o boletim estatístico, quais processos sobem, quais que não sobem, qual é a porcentagem de êxito desses recursos, né? O sucesso assim do agravo em recurso especial ele é mínimo no STJ. Então, há tribunais que erram na admissibilidade? Sim, há tribunais que erram na admissibilidade, depois que chegam no STJ converte, até são providos o resto. Mas isso é exceção, né? Tem que pensar na ideia da energia, né? É melhor gastar energia selecionando o que vai julgar ou gastar energia discutindo feriado local, né? É uma questão de escolha também para o STJ. É um momento delicado, eu repito, né? Sem um principal ali ator, né, que gerenciava os precedentes e que possivelmente ia gerenciar a relevância, né, que era o ministro Paulo de Sassa Severino. Isso Então, realmente é muito triste, né? Infelizmente. é, então ele com certeza já estava envolvido com a relevância e ia se envolver mais ainda, né? Com essa expertise que ele adquiriu a partir da criação do núcleo de gerenciamento de precedentes composta por ministros de cada sessão. Deu uma racionalidade para o STJ, mas alguns pontos o STJ ainda precisa ficar carimbando súmula, carimbando entendimento para o processo que não precisavam chegar ao STJ, né? Então, acho que vai ser esse equacionamento que vai acabar também repercutindo na ideia de jurisprudência defensiva do STJ. Certamente. Então, ótimo. Quer fazer mais algum comentário? Que prosa boa, né? Dá vontade de ficar alongando aqui, conversar bastante, né? O Márcio é sempre muito amigo, muito agradável, né? Uma prosa muito boa, um assunto comum, né? Tudo que o Márcio já escreveu, eu falei, poxa, eu queria ter escrito sobre isso, eu leio tudo, gosto de acompanhar o trabalho do Márcio, a gente tem um interesse bem comum e nossas ideias acabam se alinhando em alguns pontos, né? Principalmente da ideia do consultor processual, né? Que precisa ter. Então, acho que a conversa foi muito rica, fizemos uma viagem aqui ao tempo, né? De passado, presente, futuro, um pouquinho da sua história com a STJ, um pouquinho da sua história com o café, né? Então, eu só te agradeço, Márcio. Realmente foi muito bom essa troca. A ideia é justamente essa, termos um pouco mais de profundidade em relação àquilo que não está nos livros, né? Muitas coisas são ditas, né, escritas, mas acaba não enfrentando toda a realidade que o advogado precisa enfrentar, né? Como a gente comentou aqui, não dá para fazer um RESP hoje apenas pelo Código de Processo Civil, né? Não dá. É muito arriscado você fazer um código, fazer
uma petição, um RESP, apenas lendo o Código de Processo Civil, né? Isso pode induzir algum erro e depois você questionar o ministro agravo interno, ele fala, olha, desculpa, mas a jurisprudência do STJ não é essa. O 932 aqui não se aplica dessa maneira, né? Então é preciso ter um É, entendimento. E se você não tem esse entendimento, busca realmente um colega que tem, porque é um auxílio muito valioso. você tem razão. Bom, meu caro, como palavra final, só quero aqui te agradecer mais uma vez pelo convite. Nem vi o tempo passar, né? Realmente foi muito legal. Obrigado de verdade por fazer parte desse seu projeto novo. Desejo sucesso nesse projeto. Já estou acompanhando desde o primeiro e vou continuar acompanhando. E mais uma vez agradecer também todo mundo que estava aqui e que ainda vai assistir. Eu tenho muitas ideias sobre o tema, é um tema do qual eu tenho muita proximidade, tenho muita afeição, gosto muito de estudar o assunto e fica aí o convite também para os colegas que também, assim como nós, batalham no STJ, né, que entrem em contato, que compartilhem casos conosco, porque o interessante do professor é aprender, né, e é isso que eu quero fazer aqui com quem tiver aqui oportunidades para trazer, fico à disposição para outras oportunidades também voltar ao nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal poder compartilhar contigo não só as nossas proximidades no STJ, mas também no café. Só não vou terminar a live e tomar mais um, porque também já está 9 horas da noite, mas eu costumo fazer isso, né? Quando eu vou virar a madrugada estudando, eu costumo fazer isso, mas hoje não, vou evitar um pouco, né? Vamos devagar também com café. Obrigado, meu caro, de verdade. Por nada, eu que agradeço. Eu confesso também que, assim, às vezes eu esqueço da hora e tomo café, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo. O café, ele realmente virou um grande amigo meu, assim, principalmente na época da pandemia, né? Porque eu tinha o hábito de tomar café no tribunal e tudo, né? Aquele papo de cafezinho, né, que a gente conhece. E aquilo ficou, para mim, ficou carente, né? Na pandemia em casa, sozinho e tal, ali, sem poder dividir um cafezinho. E aí eu fui me aprimorando no café, fui especializando, né? Cafés melhores. E o café realmente ele se torna um aliado de quem estuda, do acadêmico, só tem que tomar cuidado realmente com o excesso, que ele pode desregular o sono, né? Fiquei com a época aí com o sono desregulado, mas eu já consegui regular. Tá bom, Márcio? Obrigado mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam aqui, que vão assistir ainda no seu melhor horário. Eu acho que o formato podcast é esse, tá? Permitir que você escute, né, na sua velocidade, no seu melhor momento, né? Pense naquelas ideias, possa refletir, escutar uma vez, duas vezes, três vezes. Eu acho que esse é o intuito aí do professor, né? A difusão do conhecimento, das melhores técnicas, né? E professor gosta disso, né? De conversar, de debater, e aprender, né? Eu acho que quem ensina é o que mais aprende, né? Eu sou dessa ideia, por isso que eu gosto da ideia de ensinar, porque a gente aprende muito, né? A gente está em constante aprendizado e isso me deixa muito feliz e principalmente poder compartilhar isso com grandes acadêmicos, né? Colegas, amigos aí que o processo civil nos traz. Tá bom, Márcio? Muito obrigado e tenha uma boa noite. E aí, vamos tomar nosso cafezinho presencialmente aqui em Brasília depois. Combinado. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meu caro. Em agosto estou por aí, a gente toma um café ou mais de um, com certeza. Com certeza, mais de um. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço forte.